Boa noite a todos, são 20 horas. Boa noite, Ademário. Prazer estar aqui novamente com você, com o Mauro, com os companheiros que virão assistir. Flávia, boa noite. O Mauro já me deu o feedback de que o áudio tá ok. São 20 horas. Vamos começar a nossa tarefa de exposição e estudo de mais uma mensagem sob a égide da nossa veneranda doutrina espírita e sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Nós escolhemos para essa noite uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. Esqueci de informar que é provável que haja latidos, barulhos, por conta da cachorrinha aqui de casa. É possível que ela esteja ouvindo lá fora, mas faz parte. Então, continuando, nós escolhemos uma página. Boa noite, Silvana. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria espiritual de Emmanuel e psicografia do nosso querido Chico Xavier. A mensagem é de número 144 e nós vamos fazer a leitura da página para que a gente vá entrando em sintonia psíquica com a tarefa, nos tornemos, não, melhor dizendo, fiquemos mais receptivos para as reflexões da noite, para a mensagem que a gente traz, né? Sempre como um convite à reflexão. É muito interessante nas exposições, porque assim como em qualquer comunicação, em qualquer mensagem, a gente ouve o que a gente pode, a gente ouve e entende o que a gente consegue. Por isso que a mesma mensagem pode ser entendida e compreendida de modos diferentes e melhor entendida e melhor compreendida em tempos diferentes pela mesma pessoa. Não é à toa que nós, espíritos imperfeitos, temos tido ao longo da nossa jornada evolutiva tanta dificuldade para compreender a mensagem do Cristo, que é complexa, profunda, renovadora, transformadora. Complexa no sentido do quanto tem de conteúdo, não porque ela seja impossível. Acredito que a maior simplicidade é resultado da maior complexidade das coisas, né? Para se chegar ao simples, pelo menos para nós, diante das nossas imperfeições e jornadeando pela lei do progresso, evoluindo e etc., nós vamos, através das sínteses melhores, descomplicando a vida para simplificar no sentido mais profundo, não no sentido mais raso, né? Então, a mensagem, ela é também muito significativa, não é só a exposição em si. Então, que a gente possa conseguir conectar com a mensagem, né, depois com a prece e depois com a exposição da noite, tá bom? Então, repetindo, Caminho, Verdade e Vida, mensagem número 144. E o título da mensagem da página é Que temos com o Cristo? Emmanuel elege uma passagem registrada pelo evangelista Marcos, no capítulo 1 do seu evangelho, versículo 24, que diz assim: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Fecha aspas, né? E sobre isso, sobre essa passagem, Emmanuel traz para a gente a seguinte interpretação. Ele diz assim: grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu evangelho redentor vai triunfando
palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Emmanuel. Muito bem. Só dessa página aqui a gente poderia comentar muitas e muitas coisas, né? Mas nós vamos prosseguir fazendo a nossa prece quando nós solicitamos, e aí o Mauro está lembrando aqui na mensagem que quem quiser, né, para separar a água para ser fluidificada durante a palestra, que já que a gente fez a leitura da página, vai iniciar a prece, é uma oportunidade da gente já deixar a nossa aguinha aqui separadinha, para que a espiritualidade amiga que nos ajuda sempre possa depositar da farmácia bendita da espiritualidade superior os bálsamos, os medicamentos necessários para o nosso equilíbrio, né, energético e espiritual, tá bom? Então, volto a dar boa noite Heloísa, boa noite Wanda, deixa eu ver quem mais está aqui. Acho que dei boa noite e vamos então, meus amigos, sem a gente dispersar muito, elevar os nossos pensamentos ao nosso mestre, amigo, agradecendo por mais este dia que estamos vencendo, agradecendo por esta hora boa, pela eleição nossa no investimento da nossa espiritualidade, dizendo a Ele, Senhor Jesus, Divino Pastor de nossas almas, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade bendita, reconhecendo, Mestre, as múltiplas bênçãos recebidas por nós no dia de hoje, no atendimento às nossas necessidades do corpo físico, o alimento, a vestimenta, o asseio, a higiene, os recursos que nos possibilitaram nos transportar, nos movimentar, nas oportunidades do trabalho, das tarefas, dos estudos e também dos desafios na busca, Senhor, da realização dos nossos propósitos, das ocupações úteis às nossas vidas. Rogamos, Senhor,
que adentre os nossos lares neste momento, fortalecendo os nossos propósitos de melhoria íntima, tanto na tarefa de agora como nas próximas, abençoando os cômodos da nossa casa, os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, os nossos ambientes de trabalho, de estudo, as nossas comunidades vizinhas, Senhor. Atende a todos nós, envolvendo os nossos corações nas suas bênçãos de paz e alegria, de saúde, especialmente nessas semanas próximas, que não obstante toda a comercialização da data, que lembra o advento do Senhor, possamos nós nos conectar mais profundamente com o espírito de renascimento em nós mesmos, das ideias salutares, dos pensamentos melhores, das atitudes mais edificantes, das palavras, Senhor, melhores selecionadas a saírem de nossa boca. Guarda-nos em tua paz. Visita, Senhor, os corações que necessitam de ti em função das expiações dolorosas deste momento. Os suicidas, os seus núcleos familiares, aqueles que passam o deserto da depressão. Os nossos irmãos que encontram-se desvalidos por circunstâncias várias. Abraça-os especialmente nesta hora e sê com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Muito bem, queridos amigos, vamos então, após a leitura da página e a nossa prece, prosseguir na nossa exposição de hoje para falarmos um pouquinho do nosso mestre em alguns aspectos, porque são tantos possíveis, abordando um pouco um tema que o movimento espírita, em função da doutrina espírita, suscita, levanta, valoriza, fala sobre, que é a caridade. Importante que a gente reflita a respeito da caridade de uma forma não pretensiosa de nossa parte, mas da forma talvez um pouquinho mais profunda, mais esmiuçada, buscando um olhar mais abrangente um pouco a respeito disso, porque nós que estamos finalmente, né, como espíritos imortais que somos, ainda num padrão vibratório que compreende grandes imperfeições geradas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, nós finalmente estamos, pelo menos de uma forma iniciante, se que a gente pode dizer assim, reconhecendo Jesus como nosso mestre, né? Fico imaginando quantas vezes a gente negou, quantas vezes a gente continua negando, embora as nossas crenças atuais, em função dos nossos condicionamentos tão arraigados e tão antigos, e que, obedecendo às leis da natureza, não vão se modificar de uma hora para outra, né? Toda edificação de virtude vai levar ainda para nós bastante tempo, a depender dos nossos investimentos, do direcionamento das nossas energias de uma forma mais ou menos insistente, né? Trabalhada, investida. Então, a nossa proposta de hoje, com toda a singeleza, em função da limitação do nosso tempo e da nossa capacidade, do nosso conhecimento, pretende convidar a todos nós a uma reflexão maior e mais profunda a respeito disso. Então,
para nós começarmos, eu me lembrei quando estava preparando o roteiro da fala de uma história, uma pequena parte de uma história que foi escrita no século XIX pelo célebre escritor francês Victor Hugo. E Victor Hugo pode ser visitado em suas obras, tanto as obras, para nós espíritas, né? Tanto as obras que ele escreveu na sua última encarnação, que nós o conhecemos como tal, como por obras espíritas, especialmente pela médium Zilda Gama, e também nós podemos encontrá-lo em algumas citações da literatura espírita, por exemplo, no livro da Ivone Pereira, Devassando o Invisível, quando ela comenta aspectos interessantíssimos a respeito da sua mediunidade. Ela estabelece uma amizade muito interessante com Chopin, o compositor, e nos seus desdobramentos muito lúcidos, ela conversa muito com Chopin e ele revela a ela que no limiar do século XXI nós estaríamos recebendo, através de uma programação espiritual, uma falange de espíritos ligados à arte que viria, né, reencarnar com o propósito de promover renovações nessa área, e que essa falange de espíritos ligados à arte estaria liderada por Victor Hugo, né? Na obra, por exemplo, também de autoria mediúnica da Dona Ivone Pereira, o Victor Hugo também se faz presente lá na cidade universitária, na terceira parte do livro, quando ele está, né, nos labores dos ensinos, e é possível também que estivesse aí na época da concepção do livro, né, programando o seu retorno. Não sabemos quando, mas esperamos que seja muito feliz, né, já que ele contribuiu tanto com a sua capacidade intelectual na nossa literatura. E um dos seus célebres livros escritos é a obra Os Miseráveis. E na obra Os Miseráveis, que ele levou 16 anos para escrever, e escreveu na época do exílio, ele traz uma história principal que vai se desdobrando em diversas outras histórias, e outros personagens vão chegando para compor esse enredo, onde ele faz críticas importantíssimas, descreve sobre as nossas misérias humanas, sobre os nossos temperamentos, sobre as nossas possibilidades de conduta, porque ali, nessas histórias humanas, estamos todos nós inseridos, assim como nas parábolas de Jesus, né? Eu gosto muito de comentar, por exemplo, sobre a parábola do filho pródigo, que é aquele filho que pega a herança antecipada do pai, vai embora, curte a vida, gasta tudo, né? Ele é pródigo mesmo, perdulário, ele perde tudo, ele não administra nada, e ele fica pobre, em situações precárias, passa fome, come com os porcos, e ele volta para casa e o pai fica felicíssimo quando ele volta, né? E manda sacrificar um carneiro, num contexto em que o Haroldo Dutra até explica por que que isso era tão importante, porque as fontes proteicas eram muito raras, né? Então, quando se tinha carne, gorduras, isso significava naquela cultura hebraica eventos importantes, né? Então, era o retorno do filho pródigo. O pai fica felicíssimo e o filho mais velho fica enciumadíssimo, porque o filho mais velho não foi perdulário, não foi pródigo, foi responsável, ficou ali o tempo todo com o pai e cobra desse pai dizendo: poxa, ele fez isso tudo, perdeu toda a fortuna que você ia destinar para ele, e no entanto ele volta, né, nessa situação precária, pedindo para ser escravo do pai, para que ele tivesse o que comer, onde dormir. E você manda matar um carneiro e para mim nunca fez isso, né? Nessa incompreensão de que o pai realmente estava feliz porque essa ovelha desgarrada desse rebanho, uma metáfora, tinha retornado, né?
E aí eu gosto de citar isso, sem querer fugir do tema, mas já dando uma escapadinha, para dizer que, ora, nós somos o filho pródigo, que claudicamos, que falhamos, que erramos e buscamos voltar. Ora, nós somos o filho enciumado, que cobramos, né, da vida, da família, de Deus, satisfações. Ora, nós estamos na situação desse pai, né, que, embora a gente tenha estruturas que estejam mais estáveis, como o filho mais velho, por exemplo, o filho que ficou tá ali ao lado, e outras que estão pendentes e que a gente precisa dar conta, né? Então, voltando para a história que nos inspira, para falar um pouquinho sobre o nosso tema, em Os Miseráveis a gente vai encontrar uma personagem principal chamada Jean Valjean. Ele é um homem que, numa circunstância, né, em que ele vivia com a irmã e alguns sobrinhos que estavam passando fome, literalmente, ele furta um pão para saciar a fome dos sobrinhos. E ele é preso por isso e condenado naquela França de miseráveis, né? Naquela situação. E então ele tenta fugir, ele é recapturado, ele tem a sua pena aumentada, então ele passa simplesmente quase 20 anos recluso, exercendo trabalhos forçados, né, por conta dessa pena que ele precisa cumprir. E chega o dia, no início do livro, ele recebe um alvará de soltura, né, ele consegue a liberdade dele de forma condicionada, em que ele precisa, é, de tempos em tempos, se apresentar às autoridades para dizer que ele está ali, né? Que ele não fugiu, que ele não cometeu outro crime. E ele precisa usar um passaporte de determinada cor, que qualquer pessoa que visse saberia identificar que ele era um ex-presidiário. Ele precisa usar uma identificação na sua vestimenta também. E ele consegue a liberdade. Mas ele sai dali sem rumo. Ele não tem para onde ir, ele não tem família mais, ele já passaram 20 anos. E ele vai enfrentar, segundo a narrativa do livro, uma noite tenebrosa, de frio, de vento, de tempestade, quando Vitor Hugo descreve que a natureza às vezes tem aspectos sombrios, apesar de ser tão bela e abundante, né? Ele é tão envolvente na forma de escrever que a gente parece que sente o que a personagem está sentindo. E aí o Jean Valjean chega até uma aldeia e ele procura abrigo. E ninguém lhe dá abrigo, nem uma hospedaria que tinha lá. Ele vai à delegacia, ele pede para ficar preso de novo, para ele poder dormir num lugar abrigado da chuva, porque chovia, né? E ele é expulso dali e ele fica com fome, cansado, com sono, ao relento, sem perspectiva. E num determinado momento alguém chega para ele e diz para ele procurar o bispo daquela aldeia, o Monsenhor Digne. E ele vai até lá e como se fosse uma casinha paroquial, está lá o bispo, né, que vivia na companhia de duas mulheres, uma irmã e uma freira, que servia ali a casa paroquial. Uma acomodação muito simples, só o que existia de valor ali era um candelabro para um castiçal, para estruturar ali as velas, que era o que iluminava o ambiente, alguns talheres de prata que eles usavam e só, todo o resto era muito simples, o mais simples possível. Muito bem. E ali ele encontra abrigo, eles acolhem o Jean Valjean, né, exausto, recém-liberto de 20 anos de muitos horrores pelo que ele tinha passado. E então ele é convidado à mesa com eles para tomar um caldo, né? Se alimentar. Já era noite e tudo aquilo é estranho para ele, né? O acolhimento, o fato dele sentar à mesa com alguém que não o conhecia, de ser ofertado a ele o alimento. E ele então aceita. Também não tinha escolha, né? Já era aquilo ali para ele já era muito. E eles vão se recolher para dormir e o bispo coloca ele ao seu lado para dormir, só com um lençol fazendo, né, uma separaçãozinha dos dois leitos ali.
E ele fica espantado com aquilo e ele fala para o bispo: eu vou dormir do seu lado. E o bispo responde: vai, você vai dormir do meu lado. Mas e se eu resolver te matar? E aí o bispo responde: se você resolver me matar, é porque Deus permitiu e chegou a minha hora. Coisa que qualquer um de nós falaria, né? Para não dizer o contrário. E ele fica espantado com aquilo e o bispo dorme tranquilamente, com a consciência tranquilíssima, confiante, dorme ali. A tempestade continua, o Jean Valjean não consegue dormir até o momento em que ele se levanta. O Jean Valjean furta aqueles objetos de prata, que eram as únicas coisas que poderiam ter algum valor, e foge. E daqui a um tempinho, batem a porta com uma certa força. As três pessoas, né, as duas mulheres e o bispo, acordam assustados, observam que aquele visitante não estava mais ali, observam, percebem que aqueles objetos de algum valor tinham sido furtados e abrem a porta e está lá o Jean Valjean capturado por um policial com os objetos de prata na mão e diz: Senhor bispo, eu encontrei este homem com seus objetos que ele disse que o senhor deu para ele. E naquela situação as mulheres nada falam e o bispo se reporta ao guarda e diz: é verdade, eu dei esses objetos para ele. Por favor, seu guarda, entre, tome um pouco de vinho para o senhor se aquecer, tá muito frio. E aí o guarda não tem muito o que fazer. O dono das coisas, né, ou o ex-dono, disse que tinha dado para ele. Não configurava crime nenhum ali do Jean Valjean naquele momento, né? Então as mulheres sabem que aquilo não é verdade, mas não desmentem o bispo, vão servir o vinho. E aí chega um momento, que é esse momento especialíssimo, logo no início do livro, que ele se vê, o Jean Valjean, de frente para o bispo, olho no olho, numa forma figurada, a gente podia dizer, nu, né? Completamente desnudo ali na frente do bispo, muito constrangido, muito envergonhado, sendo salvo por ele mais uma vez. E aí o bispo olha para ele nos olhos e diz: neste momento eu te tiro do mal e te devolvo para Deus. E a partir daquele momento, depois desta cena, nunca mais o Jean Valjean foi a mesma pessoa. E para que vocês saibam o desenvolvimento e o final, leiam este livro. É um convite que a gente faz. Leiam esta obra. E para quem não tem a obra, ou quem não tem tempo de ler, ou quem tem dificuldade, assista um filme. Tem um filme, tem mais de um até, o que foi feito mais recente, numa forma de musical, que é belíssimo, que é fiel ao livro também. O livro é mais completo, mas o filme é muito bonito. E é exatamente, Mauro, é muito emocionante essa história e tudo mais que ele encontrou nele mesmo de bom, porque ele se transformou numa pessoa formidável. Ele foi atender a outros miseráveis em outras circunstâncias. E é uma obra que vale a pena, a gente precisa ter contato com essas maravilhas, com esses recursos, porque isso é uma inspiração muito profunda, né? Bom, contei a história. Espero ter provocado em vocês uma vontade imensa de ler Os Miseráveis ou de assistir o filme. E acredito que ninguém que vá ler ou assistir o filme vai me dizer depois que não gostou. É muito bonito. E aí a gente volta para cá, para a doutrina espírita, para pensar o seguinte: nós espíritas levantamos uma bandeira com três palavras, né? Deus, Cristo e caridade.
E aí Kardec elege, quando ele vai estruturar a codificação e que ele vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, compor o Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade corresponde à parte analítica da terceira parte do Livro dos Espíritos, porque cada parte do Livro dos Espíritos é a síntese de um dos outros livros da codificação, e o Evangelho, portanto, é a obra que corresponde à terceira parte das leis morais. Kardec vai eleger em função de tudo que é falado na terceira parte, né? Inclusive que Jesus é o espírito que serve de modelo e guia para a humanidade. Vai falar disso tudo. Kardec vai perguntar aos espíritos o que é caridade. E os espíritos vão responder que caridade é o amor em ação. E muitos de nós, muitas vezes, achamos que o amor é uma coisa que se revela de uma única forma, mas não é. Ele se revela de muitas e muitas formas, dependendo inclusive da nossa capacidade, né, de sentir, de dar, de perceber, de comportar e etc. Tanto que Kardec diz, quando analisa a proposta do Cristo da gente amar também o inimigo, Kardec diz: é óbvio que o amor ao inimigo não se dará como o amor a um amigo. Vai ser uma construção. Mas a partir do momento que a gente vence os nossos ímpetos, os nossos condicionamentos, a gente demonstra amor, né? Onde a gente não dá vazão à nossa selvageria, aos nossos instintos, né? De características deletérias ou negativas. Então, baseado nisso, a gente também guarda essa informação e vai pensar na gente, né? Quer dizer, um pouquinho antes da gente pensar na gente, quando eu falo da estrutura do Evangelho, é porque eu queria dizer o seguinte: um dos capítulos do Evangelho, que é o capítulo 15, Kardec coloca lá: fora da caridade não há salvação. E o Livro dos Espíritos também vai falar um pouco disso, vai dizer que a codificação vai dizer que a caridade se compõe de 3 pilares, né? O perdão das ofensas, a indulgência para com as faltas alheias e benevolência para com todos. E se a gente pensar no raso, como é que a gente está em termos de cumprimento desses requisitos? Eu acho que a nossa situação não vai estar muito favorável ainda, né? Porque perdoar é um processo difícil, perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar sem mágoa, é mudar o sentimento em relação a algo que nos fez mal. A indulgência para com as faltas alheias também é uma dificuldade nossa, né? Nós temos muito mais facilidade para nos desculpar e para apontar para o outro algo que de repente não foi dada conta como a gente gostaria ou julga que deveria ser. E a benevolência para com todos, né? Então, a benevolência para com todos vai exigir da gente o sentimento de compaixão, que por sua vez exige empatia. E nesse livrinho aqui, por exemplo, eu não sei se eu já falei dele aqui para o grupo, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles e Divaldo, que é um livro interessantíssimo, porque a Joana disseca o Evangelho nesse livro. Ela elege um item de cada capítulo na ordem do Evangelho segundo o Espiritismo para fazer aqui uma análise bem interessante. E quando ela fala sobre a luz da caridade, né, Evangelho capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 10, ela vai dizer que amar é dever de todas as criaturas, é dever, não é direito, é dever, né? A gente, como criatura de uma inteligência suprema e uma causa primária de todas as coisas, a gente não vai conseguir sair disso por mais enviesado que a gente ainda esteja em relação às leis divinas, né? E aí, a Joana ainda vai dizer o seguinte, que a caridade com Jesus não é doação que humilha, não é oferecimento de coisas e pertences inúteis. Ainda fala uma coisa aqui interessantíssima para a gente vigiar na gente. Ela fala assim, ó,
oferecimento das coisas e pertences inúteis, vírgula, dos excessos que entulham móveis e mofam nos armários. Caridade não é isso, né? Interessante porque muitas vezes a gente disfarça para a gente mesmo, não é nem uma questão consciente. A gente destralha a nossa casa, tira as coisas que a gente não quer mais, que entulham os nossos armários, que mofam as nossas gavetas e chama isso de doação para o próximo. Teve uma situação muito interessante, era mês de fevereiro mais ou menos, e uma pessoa estava me conhecendo numa situação de ambiente espírita e falou assim: eu quero doar uma coisa. Olha, vai ser uma coisa ótima, já que vocês têm lá um trabalho assistencial. Minha árvore de Natal, vou doar minha árvore de Natal. Ela tem 2,10 m. Inclusive, ela tá armada já. É só ir lá buscar. E aí a gente fica pensando o seguinte: a pessoa, na verdade, ela não quer doar. Ela não está pensando em fazer o bem para outra pessoa. Ela quer se desvencilhar de alguma coisa que já não é útil para ela. Inclusive, estava armada a árvore de Natal, a gente ia ter que conseguir alguém para buscar uma árvore de Natal de 2,10 m de altura, para levar para um lugar, para eventualmente decorar um lugar no final do ano. Vejam, né? Exatamente, a gente quer se livrar, a gente quer se livrar. E aí é por isso que a gente precisa conversar sobre isso, sabe? A Joana ainda vai dizer assim: o sentido exato da caridade, olha que coisa interessante. O sentido exato da caridade é a libertação do ego e plenitude do self. Ou seja, o significado da caridade não é a esmola, não é a moeda, não é o prato de comida, entre aspas, hein, gente? Porque isso tem o seu valor. Isso não é benevolência, isso é beneficência, mas a gente vai chegar lá. Não é somente a ausculta. Não é a gente passar 50 anos presidindo o centro. Se isso não modificar o nosso coração, não atingimos a caridade em si. Isso pode ser qualquer outra coisa. Pode ser egoísmo para eu destralhar minha casa. Isso pode ser filantropia, beneficência. Pode ser. Eu quero genuinamente ser boa. Eu quero dividir, sim, eu quero distribuir sopa, eu quero fazer o bazar direitinho lá para que as pessoas possam adquirir as coisas pelo preço baratinho, o agasalho, a manta, a panela que vai ser útil, isso vai reverter para o centro, que vai pagar a luz, que vai iluminar o salão, que vai fazer a palestra. Isso tudo vale. Mas esse é o caminho para chegar à benevolência, à indulgência, ao perdão. O buraco é muito mais embaixo, né? Vulgarmente falando. Porque essa frase da Joana diz muito. Libertação do ego e plenitude do self significa transformação íntima. Significa progresso espiritual. Significa conhece-te a ti mesmo. Mas só que para o conhece-te a ti mesmo, fora da caridade não tem como. Por quê? Aí entra o porquê. Tem uma palestra que me ajudou a montar esse conteúdo, né, que é da Anete Guimarães, e que fala, inclusive tem mais de uma, tem também do Cosme Massi, nós temos companheiros aí do movimento estudiosos, muito estudiosos, que agregam muito pra gente, Haroldo, mas tem uma fala da Anete importante porque ela se reporta a uma pesquisa científica e fala da caridade como base científica para o progresso espiritual. E isso é uma coisa muito importante da gente parar para estudar, para entender. Resumidamente, até porque eu não sou dessa área, então nossa possibilidade é diferente, né? Como eu falei no início, a gente escuta o que pode, no sentido da nossa capacidade de entender. Mas ela foi muito clara quando ela disse o seguinte: a década de 90, que está logo ali atrás da gente,
foi a década do cérebro, né? A ciência, não a falsa ciência que Emmanuel diz aqui, mas a ciência que ainda não é perfeita, que ainda não é completa, porque ela é fruto das nossas capacidades humanas, então ela está sempre em movimento. Mas nós chegamos a um ponto inédito na história das civilizações, que foi a década de 90, que foi a década que a NET diz que foi a década do cérebro, onde se estudou mais profundamente com equipamentos, com tecnologia, com pessoas gabaritadas no sentido investigativo, inclusive muitos cientistas ateus. Então, a pesquisa não tinha nada a ver com religião nenhuma. Pesquisadores do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, de vários outros, inclusive, depois até recebi e posso passar para o Mauro para passar para vocês a referência dessa pesquisa. Exatamente o que eu comentei com um amigo lá do Leôncio e ele pesquisou e falou: é a pesquisa tal, que foi concluída em 2007. Então, nesse período de pesquisa, onde se começaram a fazer os testes para analisar as atividades cerebrais, antes de se fazer, passo sim, Mauro, pode deixar que eu passo o link para você, tá? Passo tanto a referência da palestra da ANET, quanto passo o link da referência da pesquisa. Se eu esquecer, você me lembra, mas eu passo com certeza. E aí, o que, que acontece? Antes de começar a fazer os testes em humanos, né? Seres humanos, que pra gente espíritos encarnados, mas para os cientistas humanos, eles fizeram atividades em cobaias, né? Em camundongos. Então, começou assim. Eles colocaram lá os eletrodos no camundongo. O camundongo ficava no ambiente, no laboratório, que era um labirinto, e num determinado ponto X era colocado lá um pedaço de chocolate, que era o motivo de instigar o camundongo a buscar aquele doce, né, que o atraía. Então, foi observado através das respostas cerebrais desse camundongo uma atividade cerebral muito intensa, porque ele não conhecia o caminho, ele queria chegar numa meta, né, de alcançar o chocolate, então ele precisava dispor de uma quantidade de energia muito grande, exatamente pelo desconhecido e porque ele tinha um objetivo, então ele ia correndo, esbarrando nas paredes, errava, voltava, até conseguir o chocolate. Então foi feito isso várias vezes e todas as vezes que ele enfrentava, né, esse campo que ele não dominava ainda completamente, a atividade cerebral era mais intensa. Chegou no momento em que ele dominava aquele caminho e ia direto no chocolate, não fazia tanto esforço, e quando chegou nesse ponto, a atividade cerebral diminuía. Fiquei imaginando que a gente poderia comparar esse exemplo mais ou menos de quando a gente, na situação que a gente aprende a dirigir, ou que a gente aprende a cozinhar, ou que a gente aprende a fazer uma coisa que depois vai fluir no automático, né? Então, se a gente tem uma atividade cerebral muito intensa quando a gente está aprendendo a dirigir, porque você tem que dar a seta, você tem que acender o farol, você não pode andar com freio de mão puxado, você tem que aprender, se for um carro manual, né, dominar a embreagem, acelerar, enfim. A partir do momento que aquilo adentra no seu campo de conhecimento, daqui a pouco você está cantando, você está conversando com a outra pessoa. Se você for pensar tudo que você tem que fazer, você até bate com o carro, né? Porque naquele momento que você está aprendendo, a nossa atividade cerebral é muito mais intensa e depois a gente fica mais relaxado. Muito bem, passada essa fase, eles foram fazer testes de escaneamento cerebral em voluntários. Por quê? Porque na observação também, nessas observações, incluía a nossa dificuldade em mudar os nossos hábitos. Então, por exemplo, quem rói unha, é difícil parar de roer a unha quem tem o hábito de roer a unha. Então, quando a gente determina assim, não vou mais roer a unha, enquanto a minha atividade cerebral estiver vigilante naquele propósito, eu consigo não roer. No primeiro momento que eu me distraio, eu vou roer a unha, né? Porque eu ainda não dominei aquilo, eu não transformei aquele hábito. E aí, nesses escaneamentos cerebrais com os voluntários, foram feitas algumas propostas. Uma primeira proposta é: você quer ganhar R$ 100 ou você quer dar R$ 100? E aí a pessoa respondia, estou passando por um exemplo atual. Quero ganhar R$ 100. Então, quando a gente ganha alguma coisa, a resposta cerebral é positiva. A gente fica feliz, a gente ganha alguma coisa.
E aí eu até brinquei esses dias falando sobre isso, como que a gente fica infantilizado no sentido mais pejorativo da palavra, quando a gente vai ganhar um brinde, né? Pode ser o brinde que for, pode ser coisa mais inútil. A gente quase se estapeia para poder ganhar um brinde, promoção do supermercado, qualquer coisa. A gente compra uma coisa que a gente não precisa para ganhar um negócio que a gente não quer, mas como é um brinde, a gente briga por aquilo, né? Então, é mais ou menos isso. A resposta positiva de ganhar alguma coisa sem dar nada em troca. Um outro nível de testagem era: você tem uma empresa, você quer doar R$ 100 para ter um desconto de R$ 100 no seu imposto de renda. Você participa de um trabalho social e se você participar desse trabalho social, por exemplo, é só uma ilustração, você ganha um desconto equivalente no seu imposto de renda. Quer? Quero. No teste, né, com os equipamentos, etc., a resposta cerebral também foi positiva. É a chamada doação não custosa. Você dá alguma coisa e você não vai ter ônus com aquilo, porque você vai receber alguma coisa em troca. Antes você não deu nada, você só ganhou os R$ 100, resposta positiva. Num segundo momento, você deu alguma coisa, mas você teve uma compensação. Isso se chama filantropia. Isso se chama beneficência. É bom? É bom. É bom. É um caminho que vai nos fazer chegar até lá. Assim como certa feita, numa reunião mediúnica na nossa casa espírita, eu estava funcionando ali como esclarecedora e a médium deu passividade a um espírito bastante irônico e muito inteligente e que falou pra gente: vocês não são bons coisa nenhuma, vocês são grandes egoístas, porque na verdade vocês não vêm aqui nos ajudar, vocês vêm aqui tratar a dor de vocês. E o espírito não está errado. Nós muitas vezes chegamos na seara do bem para nos tratar. É muito difícil, acontece, existe, lógico, mas ainda é em menor quantidade a nossa espontaneidade para o bem sem nenhuma dor. Por isso que a dor ainda é uma grande professora na nossa vida, né? Não que Deus queira nos punir, mas muitas vezes ela é um instrumento da nossa salvação. Por isso que também lá no Evangelho está lá: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E a Maíse Braga tem uma palestra no YouTube também, muito interessante sobre isso, né? E aí, voltando à questão das testagens, num terceiro momento, a proposta era: você quer dar R$ 100 sem receber nada em troca? Você vai dar R$ 100, mas você não vai receber nada em troca, vai ser uma doação custosa. Vai sair do teu bolso, não vai voltar nada, você não vai saber para quem foi, não interessa. E aí, quando isso foi feito, né, que os voluntários aceitaram passar por esse teste, a resposta cerebral também foi positiva. E os cientistas se surpreenderam com isso. Mas teve um detalhe. Eles observaram que na doação custosa havia uma ativação de uma área do cérebro que nas outras foi diferente, foi menor intensidade, que foi a ativação da área do lobo pré-frontal do cérebro. E daí? E o que isso tem a ver? A ativação da área do lobo frontal, segundo conclusões também científicas, é a área de aumento da criatividade, da receptividade intuitiva, da melhora do sistema imunológico, da melhora do humor. Então, cientificamente, ficou demonstrado nessa fase, aí eu desconheço se isso já está num outro patamar de conhecimento, que quando a gente conecta a energia com o outro sem interesse, o dar com a mão direita sem que a esquerda perceba, acontecem modificações em nós. Isso, nas testagens, isso estava se passando pelo cérebro, que é uma estrutura física que corresponde, né, não de forma absoluta, à nossa casa mental. E existem modificações positivas. E aí a Anete lembrou muito bem, e nós estamos estudando esse livro esse ano num dos grupos de estudos lá do Leôncio Albuquerque, que é a casa em que eu estou assim vinculada, né? O seguinte,
Isso foi em 2007, mas em 1947, logo no pós-guerra, foi publicado o livro No Mundo Maior, que faz parte da coleção de livros de André Luiz, onde no capítulo terceiro, intitulado A Casa Mental, André Luiz fala exatamente isso. Calderaro, que é o benfeitor da equipe que André Luiz participa para aprender e colaborar, e o mote do livro No Mundo Maior, o tema é a loucura. Eles estão analisando exatamente uma pessoa que está encarnada numa situação de compensação de lucidez cognitiva mental muito grande, né? Estagiando ali no campo, desculpem, da loucura. E Calderaro sugere que André Luiz observe as respostas cerebrais. E aí, nesse capítulo da casa mental, o Calderaro, e na pesquisa também é falado isso, a NET também comenta isso, que o cérebro pode ser dividido num castelo de 3 andares. O andar inferior é o andar dos gânglios basais. Nos gânglios basais, segundo a pesquisa, ficam armazenados os nossos condicionamentos, os nossos impulsos. E quando a gente, por exemplo, fala sem pensar, quando a gente age sem pensar, quando a gente responde, quando a gente, né, exacerba as nossas reações, isso é a área correspondente dos gânglios basais. Quase que eu comecei a me apresentar como muito prazer, meu nome é gânglio basal, né? Porque a gente é super impulsivo ainda. Existe o andar do meio, que é do córtex cerebral, responsável, né, pela coordenação do corpo físico. E existe a parte do lobo pré-frontal, que é o andar superior, que é a parte mais iluminada do nosso cérebro. Então, lá no capítulo terceiro, por favor, confiram. André Luiz tem alguns parágrafos que ele vai descrevendo a análise que ele faz daquele irmão encarnado num desalinho mental muito grande, onde ele diz que a área dos gânglios basais era a área mais densa e menos iluminada, e a área do lobo pré-frontal mais iluminada e mais receptiva para as ações da espiritualidade superior. Então, além de tudo que a gente lê, concorda e se emociona com a beleza do tema da caridade, né? Que nos propõe desapego em vários níveis, não é só na questão material, mas principalmente num desenvolvimento de empatia que faz com que a Joana de Ângeles, nesse capítulo que ela trata da caridade, ela vai eleger exatamente a passagem que Jesus canta, a parábola do bom samaritano. Porque ele vai dizer ao doutor da lei que a compaixão foi dentre, né, todas as no contexto da história que vai dizer e que a Joana de Ângeles depois vai decifrar essa metáfora, inclusive para dizer que a hospedaria onde o homem ficou abrigado psicologicamente seria um útero materno, um lugar de acolhimento, de colo. Jesus vai dizer que no coração do samaritano existia o sentimento de compaixão, que não existiu com o doutor da lei, não existiu com o levita, que ambos passaram pelo homem ferido e nada fizeram. Mas o samaritano, por ter tido compaixão, ou seja, é o exercício que a gente precisa fazer para alcançar a caridade, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente aprofundar o nosso patamar de compreensão a respeito disso, né? Que existem os compartilhamentos dos recursos, sejam de ordem material, sejam de ordem emocional, fazer uma companhia, dar ouvidos, ouvir, tentar entender, tentar caminhar até um certo ponto. Existe também um outro ponto extremo que muitas vezes nós temos esse comportamento de querer resolver o problema do outro, mas que é do outro. O problema é do outro. E a gente sofre, e a gente esperneia, e a gente acha que tem que ser assim assado. Aquele problema é da outra pessoa. Muitas vezes a gente pode auxiliar. Muitas vezes a gente pode ir até um determinado tempo.
até um determinado ponto, melhor dizendo, mas a gente não pode pegar para a gente. Por isso que a nossa caminhada é individual, mas também ela tem ela obedece toda uma lei de solidariedade que está por trás, né? Dessa forma, meus amigos, nós sugerimos uma reflexão mais profunda a respeito do tema em si da caridade, tanto no âmbito filosófico quanto no âmbito científico, conectado, né, com a questão da experiência religiosa no sentido de uma conexão maior com a espiritualidade, para que a gente consiga se nutrir de sentimentos melhores, mas principalmente avaliando qual é a minha expectativa, se eu tenho expectativas de retornos, se eu tenho expectativas de retribuições, né? Porque isso é uma coisa importante para que a gente vá elaborando melhor o nosso campo caritativo. É muito importante que a gente se atente para isso, até mesmo avaliando a nossa fé em tudo isso que a gente estuda e que a gente ouve. E Jesus continua sendo a nossa grande inspiração para isso. Ele, em momento nenhum, ele vai ter um comportamento diferente, seja com quem for, dependendo das circunstâncias, né? Quando ele precisa se posicionar com os vendilhões do templo, ele se posiciona. Quando ele precisa fazer os fariseus refletirem a respeito da autoridade, se temos ou não temos autoridade de julgar o outro, no episódio da mulher adúltera, nas revelações das verdades em relação à fé e aos templos íntimos do coração com a mulher samaritana. E nós vamos observando que tudo isso tem uma profundidade muito grande no campo da nossa transformação moral. Aproxima-se o Natal, um tempo de renascimento, um tempo que o nosso calendário estipulou como uma data de advento dele, em que muitas vezes as nossas preocupações ficam em torno da variedade da nossa ceia ou dos nossos presentes e também dos encerramentos de ciclos, mas tudo isso precisa ser avaliado no sentido de um aprimoramento mais profundo dos nossos sentimentos. Não é à toa que no mundo espiritual nós temos já tido instituições que cuidam dos espíritas que se perderam nos seus propósitos reencarnatórios. Porque estar no mundo não é fácil, né? Enfrentar as vicissitudes materiais não é fácil, mas nós temos o direcionamento suficiente, claro, do terceiro consolador prometido, que vai estar agora, desde o seu advento, para sempre conosco, a nos orientar. Não pela culpabilização das coisas, né? Somos todos espíritos equivocados e atormentados pelos nossos próprios erros e pelas nossas próprias sombras. Mas é muito importante que a gente se desvencilhe dos conceitos de culpa, que é infrutífera, e adote os conceitos de responsabilidade. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, mas Deus sempre nos dá a oportunidade para que a gente faça novas semeaduras, suporte as colheitas, né, e colha novamente frutos mais felizes, mais consistentes, oriundos das nossas escolhas melhores. Que vocês possam, então, fica como dever de casa, fica como dica, Os Miseráveis, No Mundo Maior, especialmente o capítulo 3 de André Luiz, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem 144 do Caminho Verdade e Vida. Tem um monte de sugestão aí de leitura para que a gente possa refletir melhor a respeito desse tema tão importante. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare, e nós vamos então encerrar a nossa exposição fazendo a nossa prece final. Senhor Jesus, agradecidos estamos, Mestre, por mais esta oportunidade, por mais esta hora em que nos dispomos a refletir a respeito das diretrizes rumo ao progresso individual, ao progresso coletivo, Senhor.
nas nossas expectativas. Cuida de nós, a fim de que o Evangelho esteja próximo dos nossos corações, nas nossas escolhas. Guarda-nos, Senhor, em tua paz. Orienta-nos através da inspiração, para que possamos potencializar os nossos talentos, admitir as nossas fraquezas e, através dos esforços pertinentes, domar as nossas inclinações que ainda se encontram como obstáculos à nossa felicidade. Abençoa, Mestre, os corações de boa vontade espalhados pelo mundo, sob qualquer denominação, para que todos eles possam exemplificar, mostrar a parte melhor, otimizando os recursos que a vida oferece e, ao mesmo tempo, mitigando as nossas fraquezas, que ainda são tantas, Senhor. Rogamos pela paz em nossos corações, nos nossos lares, nos nossos arredores e nas nações do mundo inteiro. Agradecido pela casa planetária que nos acolhe, pelas casas espíritas que representam para nós as oficinas de refazimento, de trabalho e de estudo. Sê conosco, Senhor, por mais esta vez, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Muito bem, meus queridos, obrigada a vocês pelo carinho. Depois eu vou mandar para o Mauro os links das referências e desejo a todos vocês, nesse mês natalino, um ótimo período para as reflexões, para as confraternizações e até breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, paz e alegria.